Então o Brasil está notificando que a esse processo que quem avisa amigo é. Né? Se você avançarem nessa linha, nós vamos para isso aqui. Tem procedimento, vamos dizer assim, protocolar nisso tudo. Né? É um procedimento, para usar uma expressão bem nossa, sadio. Não tem nada errado nisso, é saudável. Você avisa o outro, olha, eu tenho esse recurso, vai devagar. É isso que ele está dizendo. E esse recado, na minha opinião, César, se acertou em cheio de mencionar isso. Esse recado tem a quem interessar possa. Sabe quem é que interessar possa? São os empresários americanos, que fazem negócios com o Brasil e estão perdendo dinheiro. Se a gente não lembra, vamos lembrar. Nós temos 11 produtos, 11, que o Brasil é o maior fornecedor dos Estados Unidos. Começa com ferro-gusa, que é uma coisa que para nós que lidamos com notícia e não com empresa, não quer dizer nada. Para quem lida com o dia a dia de fabricar coisa, ferro-gusa é básico. Então nós temos um fornecedor disso. Celulose, gente. Celulose é um negócio fundamental. A gente pensa que celulose é para fazer papel, ninguém mais mexe com papel, esquece papel, é só no computador. Desculpa, querido, junta celulose com uma outra palavrinha, e-commerce. Você só celulose faz a embalagem da Amazon, professor. Exatamente! Jeff Bezos está perdendo os cabelos que não tem com esse negócio. Exatamente. Se você tira a celulose, você não consegue embalar as coisas para entregar, não tem e-commerce, cara. Junta A com B. Então, é nesse processo. Eu estou falando de dois, né? E tem outros que a gente conhece pouco, tem vários minerais que a gente conhece pouco. A gente tem, claro, tem as coisas fortes, açúcar, café, né? Fruta. Não é só isso, tem conexão entre Brasil e Estados Unidos que existem há décadas, não é de agora. Então, vamos devagar com esse andor, né? E o Brasil está notificando que isso acontece. No subtexto dessa comunicação está implícito, né, que nós vamos usar a lei de reciprocidade, o que nos autoriza a fazer as cotas que vão para os Estados Unidos para outros países. Atenção a isso. É evidente. E nós já mostramos, e os americanos entenderam isto perfeitamente. Eles sentaram na mesa para conversar com a gente em outubro, novembro. Por quê do ano passado? Porque agosto, setembro e o próprio outubro, a pauta de exportação brasileira, sem os Estados Unidos, com os Estados Unidos decadente, não caiu, subiu. Tem muita gente interessada em comprar o que os Estados Unidos também compram. Não é só a China, hein, que cresceu 21%. Mercados novos se abriram. Egito, Filipinas, Malásia. Para citar alguns que me vieram na cabeça, assim, que são maiores. Vários países africanos. Então, não quer, porque o número é candente. Em agosto do ano passado, com a crise, vendendo 18% a menos para os Estados Unidos, dá um Google e olha, deu 3,7% a mais de exportação. Isto tem significado. Então, sabe, empresário, ele lida com a realidade. Aqui, lá, na Manchúria, na China, ele lida com a realidade. A realidade sinaliza alguns pontos. Né? E isso aí é o que está sendo escrito nessa nota. Mas é na base do quem avisa amigo é. Não é em tom de confronto. Qualquer diplomata de começo de carreira vai perceber, isso aqui não tem um tom de confronto, isso aqui tem um tom de aviso. É isso. Olha, primeiro de tudo, né, a gente tem que levar sempre em conta que nesse de assuntos militares, invasão militar, Amazônia, é terra candente, viu, Demore? É terra bem delicada. Eu chamo a atenção, eu não vou precisar, minha memória falha, eu não vou precisar exatamente, mas isso é coisa de uns 8 anos atrás, 6 anos atrás. O Brasil deslocou todas as unidades que ele tinha na fronteira com a Argentina, que eram unidades de décadas na fronteira da Argentina, ele transferiu essas unidades todas para a fronteira norte. Né? Por motivo, eu estou falando de carro blindado, assuntos militares, ele se transferiu. Em outras palavras, o problema não é de hoje. Né? Primeira coisa, o Exército Brasileiro, a Aeronáutica Brasileira, a Marinha Brasileira, tem clareza de que isso é fato acontecido. Né?
Eu tenho insistido muito, né, com as pessoas que conversam comigo, aluno e tudo mais, num fato bem concreto sobre essa análise. Bem atenção no seguinte: o Brasil não é Venezuela, são coisas diferentes, muito diferentes. Tá? A realidade nossa aqui nas Forças Armadas é completamente diferente da realidade venezuelana. Tá? As nossas Forças Armadas estão absolutamente preocupadas com uma política nova de defesa. Eles estão preocupados com guerra eletrônica. Eles estão preocupados de um país que tem a dimensão do Brasil numa realidade que é a dele. Eles não estão preocupados com fantasmas, é preocupado com coisa real. Né? Por exemplo, a Marinha Brasileira quer completar o ciclo dela dos submarinos, tá? Mas antes de completar o ciclo dos submarinos, ela quer deixar bem claro sobre o tipo de defesa que ela faz na nossa costa. O Exército Brasileiro está preocupado com drone. Como é que nós dominamos a guerra eletrônica? E a aeronáutica nem disse. A aeronáutica talvez seja a parte mais sensível, mas aí a gente tem que ver o quanto elas evoluíram com os jatos suecos. Né? Então, isso é uma realidade. Né? Aquela força armada que a gente tinha na cabeça de uns anos atrás, isso mudou. Não adianta a gente tapar o sol com a peneira, não adianta ver outra coisa. Eles têm outra mentalidade. Né? Uma mentalidade profissional, operacional. A discussão mais forte que hoje existe nas Forças Armadas Brasileiras é uma discussão muito sensível sobre se nós devemos acompanhar Israel, Estados Unidos e as outras forças e ter comando único, e não 3 comandos, e a aeronáutica, uma coisa mais evoluída. Tá? É real isso. Tá? As Forças Armadas Americanas sabem disso, ponto. Tá? Eu insisto. Lamentavelmente, eu tenho que reconhecer isso. Tem matéria que é um país descarada sobre isso. Então, devagar. Sobre a Colômbia, que a Colômbia vai fazer um plano Colômbia, que vai vir para cá e tudo mais, né? É melhor a gente lembrar, né, do outro plano Colômbia que teve no primeiro governo Trump, né, que eles queriam fazer, inclusive, uma força, países na Colômbia. Atenção a isso, é uma informação importante, isso vale a pena a gente notar. O representante do Exército Brasileiro que foi nessa reunião na Colômbia era ninguém mais, ninguém menos do que Hamilton Mourão, o vice-presidente do Bolsonaro. Sabe o que ele fez quando ele foi lá? Ele olhou para os americanos e os seus pedidos, eu nunca me esqueço, era aquele secretário de Estado, e disse uma coisa óbvia para eles, né? O Brasil não participará disso, porque o equipamento militar que nós temos é muito inferior ao equipamento russo que tem na Venezuela. Nós não vamos entrar nisso. Vocês vão trazer um equipamento que enfrenta com ponta de tuxtênio e urânio, de arma de morteiro antitanque, vocês vão trazer os tanques para nós, vão dar esses tanques para nós. Se vocês não forem dar esses tanques para nós não vamos. Não tem nada a ver com isso. Atenção, eu estou falando de Hamilton Mourão. É só um general competente, 4 estrelas, tudo mais, mas que olha para isso aí e diz, olha, nem mesmo dentro de uma ideologia não vamos fazer. Então, eu desconfio, né, eu tenho mais ou menos uma certeza, que nós estamos falando, né, a mesma brincadeira de sempre. O que essa gente está falando não se escreve. Essa realidade é muito dura. Essa realidade, você vai entrar lá, você precisaria entrar lá com um hospital, com escola, com a presença do Estado para acabar com isso. Imagina. Claro. É a última coisa que se pensa. É nesse quadro, né, que eu desconfio que Peter Rexett e Marco Rubio, né, falam mais de olhos postos na sucessão de Trump e nos espaços políticos dele do que com qualquer realidade concreta. A realidade concreta está muito distante desses fatos. É igualzinho, não tem diferença, meus amigos, aquilo que nós estávamos falando sobre economia, sobre tarifas. Você toma decisões e quando os empresários americanos sérios chegam perto, eles, do que vocês estão fazendo?
Vocês não sabiam que nós não temos aonde comprar ferro-gusa? Vocês não sabiam disso? Então, para se informar, é a mesma coisa nesta realidade. Dizer, eu vou tomar a Colômbia, ou eu vou tirar a embaixada de Havana, tá bom. Você vai fazer o quê, concretamente, fora de um acordo, de você trazer parte, nem são todos, parte desses guerrilheiros para a luta política, esquece a arma. Foi o que aconteceu com o próprio Gustavo Petro. O próprio para com a luta e vem para a luta política, encaixa na luta política. Se alguém tem alguma dúvida sobre isso, pode escolher o exemplo, pode ficar com o exemplo dos militares israelenses que fizeram a luta deles e voltaram, ou então nós comemoramos 250 anos da independência. Olha as milícias americanas que fizeram a independência, como é que elas voltaram para a luta política. Pode ficar, escolhe o exemplo que você quiser. Então, é o mesmo exemplo para a Colômbia. Você precisa puxar esses grupos guerrilheiros para uma luta política, para formar partido, enfim. A palavra é dura, mas é essa, civilizar. Né? Então, de alguma forma, é esse processo. Está muito longe da visão de Peter Hegseth e de Marco Rubio. Esses são só interessados em, desculpe a expressão tão dura, viu, Demore, a serem deles os bons negócios na Casa Branca que agora são do Trump.